Beleza, galera dos Anônimos aí, começando aqui mais um episódio com mais um convidado de altíssimo nível. Eu, Asa, né, apresentando aqui no 3 aqui, ó, Fabão, com a camisa do Fla. Boa noite, estamos Flamengo que parece que me perdeu aí final de semana, né, Fábio? Perdeu, mas vamos pra frente. Faz parte, né? Vamos pra cima. Beleza demais da conta. Bom, já vou estar apresentando meu convidado, aliás, vou abrir a câmera aqui, ó, meu convidado tá aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar se apresentando pra gente, mas antes, aqui é tipo mais ou menos o Fantástico. Você não precisa fazer 3. Uma primeira vez você vem, você já tem direito de pedir uma música. Então eu quero uma música, entendeu? Ou um hino, sei lá, que você goste, pra eu poder tacar na vinheta aqui e a gente começar nosso bate-papo. Cara, Azanias, desde que eu assisti o teu primeiro podcast, eu já venho pensando nessa música. O Deus do Impossível, acho que é da Aline Barros, né? Beleza, o Deus do Impossível. Essa música é muito importante na minha vida. Tranquilo, então, maravilha. Olha só, Deus do Impossível, e é do impossível mesmo. Ele é. Aqui na vinheta, vocês ficam por aí, que já já a gente volta. O meu Deus é o Deus do impossível. Erro mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. Beleza, olha só aí, ó, depois desse belíssimo hino aí, Aline Barros, né, Deus do Impossível, a gente volta aqui com o áudio já operando. Mas antes, é claro, antes do meu convidado se apresentar, eu preciso que vocês dão uma clicadinha aí no like, deixem aí os seus comentários, se inscrevam, ajuda a gente aqui, entendeu? Porque esse canal aqui é feito para você que quer vir aqui divulgar o seu business, trocar aquela ideia e, é claro, transferir aí experiência, né? Trocar experiências aí de vida, assim como o meu convidado de hoje. Então, cara, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo, bem, graças a Deus. Cara, se apresenta pra gente aí, entendeu? Fala um pouco de você pra nós aí. Meu nome é João Ribeiro, moro aqui em Richmond há 22 anos já. E, cara, muito obrigado pelo convite. Isso é uma honra. E obrigado àqueles que estão escutando. E não esqueça de dar o like, mandar perguntas aí, fazer comentários, que a gente vive disso aí, né? Isso aí, pode crer, valeu aí pelo, como é que fala? O merchan não, pelo lembrete, olha aí. Mas, ô João, cara, quanto tempo já aqui na América? 22 anos, eu vim direto do Brasil para Richmond. Eu morava em Curitiba, cheguei aqui em dezembro de 99, né? Dezembro de 99, 17 de dezembro de 99, cara, exatamente. Olha aí. Uma data que eu não esqueço. Milênio passado, né? Você tá no milênio passado. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Provavelmente você deve conhecer bastante os Estados Unidos, deve ter viajado para outros estados. Você não acha que é um milagre a gente ter caído aqui em Richmond, cara? Porque eu gosto demais desse lugar aqui. Eu também vim direto pra cá. Não sei, tipo assim, se eu fosse contar a minha história de como que eu cheguei aqui, pra mim é um milagre, entendeu? E deu certinho, porque eu gosto muito desse lugar, cara. Conhecendo os outros lugares, eu percebi que parece que eu tô em casa. Você tem esse sentimento também? Com certeza. E pra mim, eu posso dizer que foi literalmente um milagre. O que me trouxe pra Curitiba, o tio da minha esposa teve a passeio, rapidinho, teve a passeio em Curitiba. Não, fica comentou conosco, eu falei, beleza, talvez. Morava num condomíniozinho fechado em Curitiba, e uma certa noite meu cachorro começou, não latir, mas fazer aquele barulhinho, eu acordo, abri a janela, tinha alguém arrombando o carro do meu vizinho da frente. Cara, no impulso comecei a gritar com os caras. Os caras vieram embaixo da minha janela, apontaram um 38 pra mim e falaram, amanhã eu venho pra você. Cara, no outro dia eu liguei pro tio da minha esposa, falei, por favor, tô indo embora. Arruma um lugar pra eu ficar aí que eu tô indo embora. Então pra mim foi literalmente um milagre. Caraca, velho. Geralmente as pessoas lá do Brasil, elas saem por falência, segurança, né, também, né? Eu acho que essas paradas aí que movem a vontade da gente sair embora, a gente tem cara, é uma pena, né? Porque eu gosto demais do Brasa, que a gente torce pra aquilo lá dar certo. Mas então, quantos anos aqui? 22 anos. 22 anos. Dezembro de 99, vai fazer 22 anos. Então você deve ter vivido muitas aventuras aqui em Richmond, né? Como é que era quando você chegou aqui? Com certeza. Início? Cara, quando eu cheguei aqui em Richmond, eu acho que eu conhecia quase que literalmente todas as famílias que haviam aqui em Richmond. Eram poucas famílias? Eram poucas famílias.
Eu vim por intermédio do pastor Samuel. E Conheci o pastor Samuel. Conheci o pastor. Da Igreja Adventista, né? aham. Igreja Adventista ali na Bethlehem. Uhum. Você falou que... Eu me lembro que você comentou sobre conheço aqui o estado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, toda a costa leste, esse nosso lado aqui, conheço praticamente todos os estados. Então, a nossa comunidade aqui em Richmond era muito pequena. Chegou um ponto por volta de 2008 que acho que triplicou, quadruplicou, teve um número muito grande de gente. Praticamente era brasileiro chegando todos os dias, né? E depois de 2008, com aquela recessão, muita gente teve o êxodo de retorno pro Eu já Brasil, estava né? aqui, já... É. Coisa já deu aquela esvaziada. Mas vivi bastante situações interessantes aqui em Richmond. Não, pois é. Eu conversei com o Marcos e o Marcos me contou também um pouquinho como que era aqui antes no milênio passado, né? Uhum. Eu cheguei em 2005, né? Eu já cheguei naquela época em que estava chegando muita gente, Na né? bolha, né? E depois eu trouxe... Você trouxe a crise para os Estados Unidos, né? Os caras falam, pô, você veio trazer a crise para os Estados Unidos. E aí depois eu peguei então também a fase em que a galera foi dispersando e tal, mas enfim, mas o motivo foi esse mesmo, assim, tipo, você saiu do Brasil por falta de segurança, mas você não tinha, assim, porque geralmente às vezes a pessoa também no Brasil tem aquele sonho, vou pra América, tipo... Cara, eu posso dizer, não me reconvidando aqui, mas é praticamente uma história para um outro podcast. Também, por motivo de segurança, e lembra, 2000, 99, 98, o Brasil estava passando uma situação difícil também naquela época, o Brasil também, né? E eu também estava passando uma situação meio complicada. Pô, eu trabalhava como vendedor autônomo, né? E o rendimento estava... Você é da onde lá no Brasil? Do Paraná. Paraná. Eu vim para cá de Curitiba, mas a minha família toda está radicalizada, está em Londrina, no norte do Paraná. E é legal lá, as pessoas falam muito, muito bem dessa região, né, especificamente do sul, né? Lá no sul. Então as pessoas falam que o sul é uma parte mais organizada, né, mais desenvolvida, né? Não sei. É isso mesmo? Eu concordo. Londrina é muito parecido com... O que eu gosto muito de Londrina é o clima, né? Londrina está no norte do Paraná, quase na divisa ali com São Paulo, Mato Grosso do Sul. Mais fresco. Então já é uma cidade mais quente. Mais quente? Mais quente. Londrina é uma cidade quente. Tá, entendi. Entendeu? A economia de Londrina hoje é baseada em termos de serviço, não tem muita indústria. Né? É mais rural, alguma coisa assim ou não? Não. Hoje não. Londrina já se tornou uma metrópole, uma cidade grande. Tem mais de 1,5 milhão de habitantes na região metropolitana de Londrina. Bem grande. Mas eu vim pra cá de Curitiba, que é a capital. Curitiba eu não gostei muito não, cara. Chove muito. Eu costumo dizer que Curitiba chama-se Chuvitiba. Tem as 4 estações do ano em um dia só, né? Muito parecido com Richmond. Que a gente tem essa muita... Lembra que agora em dezembro nós tivemos dias aqui que fez 75, 72. É verdade. Né? E 2 dias depois, 40, 30. Então é muito parecido com Curitiba. A cidade de Richmond é muito parecida com Curitiba. Tem essa variação. Ou Curitiba parecido com Richmond. Entendi. Não, beleza. Mas aí então você veio pra cá e aí quando você chegou aqui, o que você fez? Cara, você tem que perguntar pra mim o que eu não fiz. O que você não eu fez? já trabalhei com tudo. Eu cheguei na quinta, na sexta-feira eu fui soprar folha. Com um cara, por coincidência, que era de Londrina, de Curitiba, o Sandro Santaminoso. O Sandrão não mora mais aqui, tá hoje em Tampa. Eu visitei o Sandro ano passado, por mera coincidência, mas visitei o Sandrão ano passado. Cheguei na quinta, na sexta, fui soprar folha, trabalhar com landscape com o Sandro. Mas eu já tinha um trabalho mais ou menos encaminhado. Eu vim para cá para trabalhar em um asilo, que seria um nurse home, trabalhar no asilo. Enquanto não saiu esse trabalho do asilo, eu tive que me virar. Demorou uns 15 dias, 20 dias para eu começar a trabalhar nesse asilo. Então fui trabalhar logo com o Sandro de soprando folha, que era dezembro, né? Em dezembro eu fui soprar folha. Trabalhei acho que umas 2 semanas com o Sandro, depois fui trabalhar... Logo em seguida também já trabalhava de dia e à noite já trabalhava no Arbs. Tá? Delivery? Você fazia delivery? Não, galera da antiga trabalhava no Arbs e era... que você não falava inglês, você trabalhava lá atrás fazendo sanduíche. Que era o famoso backline, né? A gente falava com o pessoal do Brasil, o que você faz lá? Eu trabalho no backline lá no Arbs. E tinha o pessoal do frontline, que era o pessoal que atende. Fazia sanduíche no Arbs. Depois que eu diminui os trabalhos com o Sandro, fui trabalhar com carpintaria.
pregando baseboard, pregando rodapé. Fábio é que sabe, né, Fabão? Cara, eu lembro que eu chegava em casa, Mas é cara. captaria fina, né? Mais light, né? É fina pros caras que fazem o trabalho fino. Eu fazia o trabalho grosso, né? Vim pra cá com meu cunhado de 16 anos que nunca tinha trabalhado na vida. E ele trabalhava junto comigo. A gente pegava uma casa e tinha que fazer uma casa de 3 mil pés no dia. Todo o baseboard da casa. E eu, cara, trabalhei muito no Brasil. Sempre trabalhei muito pesado. Mas trabalhava com vendas ultimamente. Não estava nesse ritmo. Eu lembro que eu chegava em casa e eu não sentava. Eu me jogava no sofá de tanta Era uma dores coisa nas interessante nessa época, porque a gente chegava do Brás, a gente não entendia nada. Eu, por exemplo, eu não entendia na área de construção, não era a minha área, né? Tipo, construção civil, né? E daí a gente se aventurava a trabalhar em construção, e as pessoas que punham a gente para trabalhar, elas queriam que a gente produzisse como se fosse um profissional. Não, tem que fazer essa casa aqui, tipo, em 3 dias. E você tinha que entrar naquele meio ali, entendeu? E se você não é carpinteiro, se vira e se torna um carpinteiro. Então você não tinha muito tempo, né? Era assim, era mais ou menos essa exigência. E daí com isso eu fui trabalhando outras coisas. Trabalhei em restaurante, trabalhei nesse asilo por 1 ano e meio. Cara, o trabalho do asilo foi bom, graças a Deus. Eu aprendi o inglês, bastante inglês lá, porque Só com os velhos só tinha eu de brasileiro. Tinha uma senhora que era latina, acho que ela era hondurenha, que me ajudava bastante com o portunhol. Toda vez que eu precisava de uma tradução, eu pedia para ela me ajudar. E os velhinhos tinham paciência. Só que todos os internos, as pessoas que estavam internas ou que estavam nesse asilo, eles tinham problemas físicos e mentais, tinham Alzheimer. Então, o que você fazia no asilo? aí que vem. Eu trabalhava mais ou menos numa sala mais ou menos desse tamanho aqui, chamava-se lounge room. Em outras palavras, era lavanderia. Era o dia inteiro, 8 horas por dia, botando a cabeça em tambores dessa altura. Agora você imagina, todos os pacientes do asilo, eles tinham problemas físicos e mentais. Aí você imagina como vinham as roupas deles para eu lavar. Nem quero imaginar. E pelo fato de não falar inglês, as minhas refeições eram feitas dentro desse quartinho, porque, cara, eu me retraí, né? Não sei falar inglês, eu não tinha. Agora imagina você, recém-chegado aqui do Brasil, 3 semanas depois, você sentado numa salinha desse tamanho aqui, vendo pessoas sofrendo, né, agoniando, e você ter que comer pondo a mão naquela... Caramba. Eu tirava a roupa, puxava uma roupa aqui e uma mordida no meu sanduíche, você entendeu? Acaba acostumando, né? É tipo aqueles caras que trabalham no como é que chama, né? Que é trem lá que faz que arruma o defunto lá, né? Que arruma o morto. Necrotério, não? Necrotério. É necrotério, né? Necrotério. Que os caras têm que preparar ali, furar, tirar o gás, tirar o... E os caras comem ali no meio, né? O defuntão lá, e os caras ficam comendo ali. Fica comendo, tipo, Mas é interessante, mas geralmente o cara que trabalha no necrotério foi uma opção, né? É verdade. Eu não tive alternativa. Mas, cara, foi bom. Graças a Deus foi bom, porque eu aprendi muito inglês ali. Mas era depressivo, porque eu tive minha avózinha que viveu com a minha família, com a minha mãe, todo o resto do restante da vida dela, e começava a pensar nos meus pais no Brasil. Pensava na minha mãe, né? Sofrimento, né? E no sofrimento. Mas encarava aquelas roupas ali como se fosse normal. Cara, as pessoas não sabem, né, cara? Quando a gente chega aqui, se você quiser vencer, você tem que pegar qualquer coisa, encarar qualquer Não dá coisa. pra escolher, não. Tem que Tem batalhar. jeito de escolher, não. Não, Fabão. Não dá pra ficar escolhendo, não. É complicado, Mas então, agora vamos lá. E como é que foi eu sei que hoje você dá aula na academia, né? Eu não sei se é o seu trabalho primário, né? Eu não sei se é só isso que você faz hoje. Se você faz outra coisa também, você pode falar a respeito. Mas como é que entra, então, esse esporte, né? As artes marciais na sua vida? Jiu-jitsu. Eu dou aula de segundas, quartas, sextas e sábados em uma academia aqui em Richmond, abaixo de um professor Flávio Knupp, que tem academia aqui na Cox Road. Ele recentemente abriu uma academia aqui na Cox Road. Esse é meu hobby, tá? Não é meu trabalho primário. Com o passar do tempo, por volta de 2003, assim que eu saí do asilo, eu decidi, tive uma oportunidade para fazer um trabalho de pintura. Do trabalho de pintura, comecei a fazer pintura. Hoje eu faço pintura e reformas, né? Remodelação em geral. Então o jiu-jitsu, na verdade, é um hobby, como trabalho. Mas eu posso dizer que, para mim, o jiu-jitsu hoje é um estilo de vida. O jiu-jitsu, eu chego a dizer que, de certa forma, ele salvou a minha vida várias oportunidades aqui em Richmond.
Entendeu? Aquele lance de você estar longe da família, você perder os pais, não poder ir dar o último adeus. Pode Você- falar aí, eu tô... Se não fosse o jiu-jitsu, acho que eu teria pirado, cara. Então o jiu-jitsu ele surgiu na minha vida como um estilo de vida. Você começou a fazer jiu-jitsu aqui ou você Aqui já nos fazia Estados outro? Unidos. Ah, Aqui você nos Estados começou Unidos. aqui, né? É. Tem quanto tempo que você... 14 anos, foi por volta de 2007. Eu sempre joguei futebol. Eu Aham. joguei futebol semi-profissional no Brasil. Joguei futebol no Juvenil de Londrina. Depois fui para uma cidade próxima a Londrina chamada Apucarana. Joguei no Júnior do Apucarana. Saí do Apucarana, eu fui jogar segunda divisão do futebol paranaense num clube chamado Náutico Jataizinho. Aí de lá a vida tomou outros rumos, parei de jogar futebol. Mas quando Mas você cheguei parou aqui, de jogar sempre joguei futebol futebol. por quê? Você machucou, lesionou, alguma coisa assim? Aqui, né? Aham. Aqui eu Não, parei. peraí. Você jogava futebol No aqui Brasil. nos Estados Unidos? No Brasil. No Brasil. No Brasil, Aham. no Brasil. Aqui também. Aqui sempre joguei futebol. Entendi. Sempre participava dos campeonatos, dos campeonatos amadores que tem aqui em Richmond. Tem 2 ou 3 ligas. Sempre participei de campeonatos amadores. Foi o fato de não poder jogar futebol que eu comecei iniciei a treinar jiu-jitsu. Um domingo à tarde eu estou em casa, assistindo televisão, deitadão lá no sofá, lá de repente comecei a sentir um formigamento no braço. Aí eu falei, opa, isso dá medo, né? Porque você sabe que geralmente o formigamento tem várias hipóteses. Eu fui no meu médico e nesse mesmo momento eu estava com o meu tendão de Aquiles a milímetros para ter uma ruptura. Fui no médico primeiro, no médico para checar esses formigamentos no meu braço. O médico falou, olha, você não tem nada, o coração está perfeito, só que você está acima do peso. Você precisa fazer alguma coisa para poder... Entendi. E já fazia uns 6 meses que eu não estava jogando futebol. Você está acima do peso, você precisa fazer alguma coisa para perder peso. Eu falei, peraí, o que eu vou fazer para perder peso? Eu fui no ortopedista, ele falou que eu não posso correr. Eu não gosto de ficar levantando peso em academia. Eu não sou o cara de ir pra academia para levantar peso. Isso não é comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse amigo meu, Sandro, havia comentado uma vez, vamos fazer jiu-jitsu. Deixa pra lá. Até olhei, mas na época estava muito fora do meu orçamento. Quando aconteceu isso aí, eu imaginei, eu preciso fazer perder peso. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Achei uma academia a 5 minutos da minha casa. Nessa época eu estava com 240 pounds, cara. 5'8", 1,68m com 240 pounds. Isso Vai dar o quê? Quase 100 quilos. Quase 100 quilos. Ué. Acho que Quase mais 100 quilos. Mais 100 quilos, Mais 100 né? quilos, Mais. né? Era 240 pounds. Mas não, mais 100 quilos, porque um pound dá quase meio quilo, né? Um pound. Faz as contas aí, Fabião. Dá mais 100 quilos. No mais. período de 6 meses, cara, eu consegui baixar de 240 para 185. Esse é o peso que eu ando hoje em dia sem fazer dieta nenhuma. A coisa que eu mais detesto é fazer dieta. Sabe por quê? Fazer dieta você tem que passar fome, né? Infelizmente. 108 quilos. 108 quilos, cara. Imagina eu. É. 1,68m com 108 quilos. Então, comecei a Hoje treinar você tem jiu-jitsu. quantos quilos? Hoje Pounds. o meu peso é 185 pounds, Ah, essa média. Quando eu vou competir, eu chego a baixar para 174, eu baixo uns 10 pounds. Mas o peso normal, treinando normal, me alimentando normal, sem fazer dieta nenhuma, é 185 pounds. Quando eu baixei de 240 para 185, graças a Deus não subi mais, consegui manter esse peso. Entendi. Vivendo o estilo de vida de jiu-jitsu, né? Que é os treinamentos. Rapaz, agora rapidinho, Sani, eu tô Pode precisando fazer uma coisa assim também, porque eu também sempre joguei muito futebol, Aham. né? O único esporte, eu também não posso, eu tenho um problema no joelho, eu tive no Brasil, e assim, correr, esporte de impacto, o médico me recomendou a não fazer mais. Então, tipo assim, eu também já não tenho mais aquele... Eu sempre fui louco com futebol. Depois que eu vim pra cá, eu já cheguei a jogar aqui acho que 1 ano, 2 anos, já tem uns 4 anos que eu não jogo. Eu perdi aquele tesão mesmo, Sim, do futebol sim. que eu sempre tive. Uhum. E eu também já entrei na academia aqui, paguei 2 anos e fui 2 dias. Isso o que é muitos normal, fazem. isso é uma coisa normal, cara. Aí agora você tá falando e é uma dúvida que eu queria perguntar, mas que aconteceu com você? Qual é o tipo de... É porque eu sou leigo mesmo no jiu-jitsu. Eu sempre pensei em querer fazer uma luta e tal, mas eu nunca também tive a iniciativa de fazer. Quais tipos de exercício... É feito muito exercício, porque a gente imagina assim, que você vai chegar lá no jiu-jitsu e vai ficar fazendo aquilo ali mais ou menos que a gente tá vendo. Exatamente. Vocês praticam muito exercício antes? Exatamente. Ou o treino? Nos dias existe um aquecimento,
um aquecimento aí de uns 10 minutos, depois você parte para a parte de drill, que seria fazer o que está passando nos vídeos aí, e depois no final da aula, faltando uns 20, 30 minutos, tem a parte sparring, que seria, cara, como que seria o sparring? Seria lutar mesmo, né? Lutar mesmo, você entendeu? Sempre com muito cuidado para não se machucar. É lógico, é um esporte de contato. Contusões podem ocorrer, né? Mas o professor está ali, esse é um dos trabalhos do professor, proteger que os alunos não venham se machucar um treinando com o outro, né? É um esporte de muito cardio e muita isometria, muita força, né, cara? Você acaba, principalmente no início, que você não tem muita técnica, ou no início, exatamente, bem no início você não tem técnica nenhuma, você só vai usar força. Então você acaba fazendo muito mais força na academia de jiu-jitsu do que você estivesse fazendo levantando peso na academia de Normal, peso. do dia mesmo. No dia mesmo, você entendeu? Eu tenho uma dúvida, cara. Qual que é a diferença? Da onde que vem o jiu-jitsu, né? Qual a origem dessa luta? E qual que é a diferença do jiu-jitsu para o judô? Ou é a mesma coisa? Cara, isso aí existe não digo que é uma controvérsia. Existem várias teorias. Eu tirei fiz uma colinha aqui. Tem uma linhagem, uma teoria que o jiu-jitsu veio da Índia. O jiu-jitsu nosso praticado pelos brasileiros e hoje chamado Brazilian Jiu-Jitsu, ele veio do Japão. A diferença maior entre o jiu-jitsu e o judô é que o jiu-jitsu ele é quase que 80% ou 90% no solo. O judô é sempre quase que 90% em pé. Em pé. Tem as técnicas de solo, você entendeu? Que se aplicam no solo, mas não 100% no solo. Já o jiu-jitsu ele é um percentual muito grande do jiu-jitsu é técnica de solo. Entendeu? As técnicas de defesa pessoal em geral. Então o judô ele tem o contato, mas ele pode ser uma luta também à distância, não sei. Falando, o judô ou o jiu-jitsu? O judô. Porque o jiu-jitsu eu sempre vejo a pessoa indo mais pro solo mesmo. Sim. Mais ali, um agarrado no outro ali, mais no contato. Sim. O judô eu já percebi também que os caras ficam em pé ali, os caras têm aquela distância. Isso, a luta é mais em pé ali, mais com as pegadas no kimono, né? A ideia do judô é você derrubar e fazer com que o teu adversário, no judô esportivo, tá? Fazer com que o seu adversário caia com as costas plantadas no chão. Entendi. Acabou a luta ali. Você entendeu? Já o jiu-jitsu, você derrubou o teu adversário. Se você não submetê-lo, não fazer com que ele dê os 3 tapinhas, a luta continua. Ela continua no solo. No judô, ela para. No judô, você tem um certo tempo para trabalhar a luta, para desenvolver a luta no solo. Eu não sei se é 20 segundos, eu sou meio leigo nesse assunto aí. Já o jiu-jitsu, não. O jiu-jitsu, ele tem um desenvolvimento ali no solo, assim, entendeu? Caiu, não quer dizer que parou ali. Entendi. Né? A luta continua ali. E qual que é por exemplo, você é o quê? Você é faixa preta, né? Faixa preta. A discrepância do negócio é por faixas também, né? Tipo, sim. Então, tipo assim, o cara para ser mestre, ele tem que chegar à faixa preta. Sim. Para ele ser professor... Para ser professor tem que chegar à faixa preta. E quantas faixas tem até o cara chegar na... Vamos lá. Primeira faixa para adulto, a primeira faixa é a branca. Depois vem a faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e a faixa preta. É a mesma graduação do judô, tá? Vai nessa linha. Posso até estar falando besteira, mas é a mesma. Isso aí acho que foi tirado do judô, tá? Então, branca, azul, roxa, marrom e preta. Só que não para por aí, tá? Tempo para chegar à faixa preta? De 10 a 12 anos. Caraca, eu sou faixa preta há 3 anos, então eu já recentemente devo receber o meu primeiro grau na faixa preta. Dou aula desde 2017, são 5 anos, é isso? Comecei a dar aula na faixa marrom, só que eu não podia graduar alunos. Entendi. A partir do momento que eu pego a minha faixa preta, eu posso graduar alunos. Até a faixa marrom. Para graduar aluno a faixa preta, eu como faixa preta para graduar outra faixa preta, tenho que ter no mínimo 2 graus. Como isso assim, é o que a federação... Graus, na faixa preta? 2 DANs na faixa preta. Então a faixa... Mas todas as faixas têm graus? Ou quando você chegou na faixa azul, é 1 grau só, você já pula para a faixa roxa? Não. Toda faixa tem seu grau. Para você desenvolver
é para você ter a progressão no jiu-jitsu, vamos supor, a cada 4 graus você tem a oportunidade, ou trocar de o faixa. teu professor pode trocar de faixa. Você tem a oportunidade de fazer um teste e trocar de faixa. Ou o professor, vendo o teu desempenho no dia a dia, ele pode dizer, ok, surpresa, sei lá, e te dá a faixa azul. Então, a cada 4 graus da branca até a marrom, você precisa 4 graus para trocar de faixa. Entendi. Até da branca a marrom você precisa de Isso. 4 graus em todas as faixas. Todas as faixas. Na preta, é diferente. Você entendeu? O jiu-jitsu ele não para na preta. Porque depois da preta tem a coral, que é preta e vermelha. E depois tem a vermelha. Ah, vermelha é a última Vermelha é a última faixa. faixa? Oh, a não última sabia, faixa. não. Achei que A era última faixa faixa. preta. Que era... Eu achava que faixa preta já, pronto, chegou no... Não, na faixa preta você tá iniciando aqui, tudo ó, novamente. Faixa preta e Você já é coral. Os flamenguistas são tudo faixa coral, cara. Eu tenho... Vai, vou fazer jiu-jitsu, cara. Faz Gostei jiu-jitsu. da cor. Será que o Flamengo escolheu a camisa? camisa baseada nas técnicas aí Nas do técnicas judô? de jiu-jitsu ali. De jiu-jitsu. E esse grau é tempo? É tempo. É tempo? É Qual é o tempo. tempo, mais ou menos, pra passar? Varia, cara. A federação, que é a IBJJF e IBJJ, ela tem como é que fala? Ela tem Recomendação? uma recomendação de tempo, você entendeu? E varia ali em torno de 2 anos por faixa, porque você imagina, se leva 10 anos para você alcançar a faixa preta, põe a média de 2 anos e 2 anos e meio por faixa até você chegar na preta. Só que não para na preta, né? Vai até a marrom, que marrom? Vai até a vermelha. Em média de 2 anos. Existem pessoas que treinam muito mais vezes ao dia, treinam muito mais vezes por semana, mas assim, que tem o dom. Além do professor reconhecer que você pode chegar já à faixa preta ou à faixa vermelha, whatever, tem que ter também uma organização, uma federação. Você falou em federação, e eles também têm que reconhecer. O teste é feito lá. Exame? Tem algum exame? exame? Não, o exame geralmente é para você ser graduado, para você ter uma troca de faixa na academia, pelo teu professor. Quando você chega na faixa preta, se você compete pela IBJJF, pela IBJJ, você faz uma carteirinha, então você é afiliado à IBJJ. Entendi. Ele vai reconhecendo essas tuas faixas no decorrer do tempo. A partir do momento que você chega na faixa preta, você pede a carteirinha de faixa preta. Paga um certo valor para isso. Daí em diante, para você receber os graus, de tempo em tempo, você vai recebendo os graus reconhecidos pela federação. Você entendeu? Mas até chegar a preta é dentro da academia. O teste é o professor da academia que vai determinar. Ou ele simplesmente pode chegar e, de uma hora para outra, depois de um determinado tempo, te dar a faixa como reconhecimento de que você tem o desenvolvimento da técnica. Entendeu? Quantas vezes que é por exemplo, se eu for fazer jiu-jitsu hoje lá na sua academia, quantas vezes por semana eu escolho? Vocês que eu tenho, quantos dias são? Nós temos aulas na academia do Flávio, nós temos aulas segundas, quartas, sextas e sábados. À noite. Começou agora terças e quintas na hora do almoço. Então são 4 vezes por semana, não é isso? 4 vezes por semana, à noite. E 2 vezes na hora do almoço. E no sábado é na hora do almoço também. Então, mas aí a pessoa pode falar, Fábio. Mas aí no caso é tipo, eu escolho os dias que eu vou fazer e o pagamento é proporcional aos dias que eu vou? Como que é feito? Você vai pagar uma mensalidade como se fosse e você pode ir quantas vezes você quiser. A mensalidade é um valor só que você tem direito a usar todos os dias. Usar todos os dias. Então não é um pacote, né? Que a pessoa chega lá, eu quero 2 aulas por semana. Não, é totalmente diferente. É uma mensalidade. É tipo um gym mesmo. É um gym. Você vai pegar a mensalidade lá e você pode ver quantas vezes for necessário. Existem as aulas de iniciantes, ali na academia do Flávio, das 6 às 8, das 6 às 7, 6h30 às 7 é aula de iniciante, você entendeu? Pessoal que não teve contato nenhum com o jiu-jitsu para aprender as técnicas mais básicas, você pode permanecer para a aula EVOS, que seria para todos os níveis, você entendeu? Que daí seria das 7 às 8, né? Geralmente ele divide, né? Põe o pessoal que está num nível mais avançado de um lado e o pessoal iniciante do outro, e ensina técnicas diferentes. Entendeu? Entendi. Você não vai, chegar lá e vai ser jogar dentro da jaula dos leões lá, ou jogar dentro do Shark Tank sem saber nadar. Entendi. Não, maravilha. Mas assim, aí, vamos falar então especificamente ali agora um pouquinho
academia do Fábio, né? Do Flávio, né? Uhum. Tipo assim, ela pelo que eu vi lá, eu fui lá, né? Eu fiz até alguns vídeos lá, achei muito bacana e tal. Então, tipo assim, é um projeto que ele tá começando agora, entendeu? Antes ele fazia o quê? Ele dava aula também para outro... Então, deixa eu te contar rapidinho como eu conheci o Flávio. O Flávio, ele veio pra Rich por intermédio de um amigo nosso, o Michael Nunes, 2017 mais ou menos. A princípio, a ideia seria ele abrir uma academia logo de imediato, não sei, acabou não abrindo. Ele começou a dar aula em uma academia como é o nome da rua lá, meu pai? Acho que é Bethlehem, ou Dabney Road. E nessa época eu já estava dando aula no UFC Gym. Tinha um UFC Gym aqui. Eu comecei a dar aula nesse UFC Gym. Acho que depois de 5, 6 meses o Flávio migrou com os alunos dele do UFC Gym da academia dele para o UFC Gym. Ele assumiu o currículo todo da academia e eu continuei trabalhando, dando aula na academia do UFC Gym para os iniciantes. O Flávio dava aula para todos os níveis. Eu dava aula para iniciantes e crianças. Acho que 5, 6 meses depois, eu não lembro o período de tempo agora, nós saímos do UFC Gym. Aí o Flávio ficou um tempo sem dar aula. Eu tive a oportunidade para dar aula aqui em um Gold's Gym. Saí com os alunos que eu tinha do UFC Gym, comecei a dar aula no Gold's Gym. Dei aula acho que mais ou menos 1 ano ali no Gold's Gym. No início da pandemia, cara, dar aula em academia, num espaço onde existem, que você divide o espaço com pessoas que não têm a mesma mentalidade, a mesma lifestyle do jiu-jitsu, é meio complicado. Porque a gente dividia o espaço, nós tínhamos uma salinha lá, e essa sala era usada pelos professores também. Não era uma coisa específica suas ali, né? Era uma sala que era para ser... Era usada por mais pessoas. Né? Era usada por mais pessoas. Mais atividades. Mais atividades. Mas como você percebeu, nós nos deitamos no chão, nós treinamos descalços, e os outros professores e os outros alunos, as pessoas que usavam esse espaço ali, era uma dificuldade muito grande, porque era quase que uma briga. Eles entravam de tênis, a gente pedia para tirar o tênis, eu pedia para tirar o tênis, eles entravam de tênis, iam no banheiro, eu voltava com tênis. Aí nisso surgiu a pandemia. Eu dei um tempo de dar aula lá. Voltei para conversar com o gerente, acho que quase 6, 7 meses depois. Falei, vamos voltar então a dar aula de novo. E o Flávio também estava parado. O Flávio já estava dando aula numa outra academia, na academia que eu dou aula agora, perdão. O cara falou, não, beleza, cara, a sala agora lá tá lá, é só de vocês, não se preocupa. Eu falei, então, só de vocês, tá sendo higienizada todos os dias. Eu falei, tranquilo, vamos lá dar uma olhada. A hora que eu chego, que eu paro na porta, tinha uma professora dando aula para 2 alunos, os 2 alunos sem tênis e ela de tênis. E era uma mulher que eu tinha... Toda noite que eu chegava no nosso espaço, que era para esse espaço do jiu-jitsu, tinha esse meio confronto ali. Eu falei, cara, beleza, brigadão. Aí dei um toque pro Flávio, falei, Flávio, posso levar meus alunos para dar aula, para treinar com você? E eu quero treinar, não quero mais dar aula agora por enquanto. Aí fui para academia onde eu dou aula hoje, que o Flávio dava aula lá. Aí, final do ano passado, o Flávio falou, João, eu vou abrir uma academia minha, eu preciso que... Me deu a oportunidade de dar aula na onde ele dava aula antes, onde eu estou dando aula. Falei, beleza. Aí ele abriu uma academia ali em Ashland, por motivos terceiros, a academia de Ashland acabou tendo que ser fechada. E agora, recentemente, a questão de 1 mês e pouco atrás, ele abriu essa academia aqui na Cox Road. Na Cox Road. Então, beleza. Então, assim, e como é que faz lá agora para a pessoa matricular sei lá, tipo assim, a pessoa quer se matricular, como é que ela faz? Ela entra em contato, telefone, a pessoa vai lá, você tem um... Pode ir lá fazer uma aula experimental, tá? Faz uma aula experimental lá, de uma aula experimental, e questão de preços é negociável com o Flávio. Pode-se entrar em contato por telefone. Eu tenho o telefone dele aqui depois, em off, pode passar, você vai deixar. Pode entrar em contato por telefone, pode entrar em contato por Facebook, Instagram, website. Sim, me passa todas as informações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui. Tranquilo. Beleza, tranquilo. E vocês não fazem after school lá, não? Eu acho que tá para começar, cara.
É planos, é um projeto. Aula para criança nós já temos aulas para criança a partir de 5 anos de idade. Tá? Tem que ter 5 anos? Tem que ter, né? É recomendado. Eu não tenho essa resposta para você, mas eu vou buscar. Qual idade que seria a tua criança? Meu filho tem 3 anos e meio. O ideal seria a partir dos 5 anos, né? Mas, cara, de novo, o Flávio é o head coach lá. Tudo questão de conversar com ele. Não, você beleza, entendeu? Mas a intenção é de começar também futuramente o After School Program. É porque o maior problema de nós pais, né, que tem filhos, é exatamente o After School. Tipo, os meninos têm que ir pra escola. Né, ficar o dia inteiro na escola. Aí depois que vem, aí que é o problema, né? Você vai fazer o que com esses meninos? Que, por exemplo, as minhas 2 pequenas, elas chegam em casa, tipo... Quer dizer, chegariam em casa, elas ficam no day, elas estão fazendo after school no daycare, né? Então elas chegam, tipo, se tivesse vindo direto pra casa, chegaria, tipo, 2h30, mais ou menos. Então eu nem posso estar lá pra receber elas, entende? Mas se eu tivesse, o que eu faria com essas meninas, né, lá dentro de casa? Porque é muito tempo, você fica 2h30, levar pra televisão, entendeu? Então, tipo, o after school num gym, assim, sei lá, num esporte, seria bacana. A ideia é essa futuramente, com certeza. Adicionar o after school programa. O programa de after school, com certeza. Isso aí acho que será posto em prática. Beleza, bom demais da conta. Eu quero que você depois passa o contato. Aliás, eu já tenho o contato, mas depois eu quero que o Flávio venha aqui. Beleza, vamos trazer ele para ele poder contar a história dele também. Entendeu? E tipo, a gente vai deixar o canal aqui disponível para vocês quando precisar de fazer um merchan, alguma coisa, ou tiver alguma novidade, entendeu? Vocês falam pra gente, que aí nos programas aqui a gente vai falando. Mesmo que tiver com outro convidado aqui, a gente sempre dá uma falada, entendeu? Não, maravilha, cara. Pô, obrigado, parabéns pela iniciativa aí. Isso aqui, nós brasileiros estávamos necessitando de um canal como esse. Fico contente pela iniciativa e vocês estão de parabéns. Obrigadão mesmo. Uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto aqui, eu reparei que você tem uma voz boa. Você já trabalhou em rádio, você tem uma voz muito boa, cara. Né? Não, obrigado, cara, obrigado. Eu trabalhei em rádio como representante comercial. Trabalhei em rádio, como é o nome? Rádio e Jornal do Brasil. Trabalhei numa rádio FM em Londrina como representante comercial. Fiz alguns... Não comercial, mas só uma participaçãozinha de alguns comerciais lá. Locuçãozinhas, né? Locuçãozinhas. Cara, você tem uma voz muito boa pra rádio, viu? Obrigado, cara. Caramba, velho. Pode ser aí, tipo assim, o jiu-jitsu não der certo. Só uma dúvida aqui. O pessoal que pratica MMA, não sei se tem... esses caras, eles lutam um pouco de tudo, não é? Sim. Porque o MMA envolve todas essas lutas, né? Sim. E eu não sei se você já faz algum outro tipo de luta, ou você só faz o jiu-jitsu. Como que seria isso? Para o cara pensar em... vamos supor, o cara tem o sonho de ser um lutador de MMA. Ele tem que fazer várias lutas ao mesmo tempo? Ou tem uma academia que vai oferecer todas as lutas? Como que Existe academias que vai oferecer todas as lutas. A academia na qual eu dou aula, nós temos aulas de jiu-jitsu, muay thai, boxe, jiu-jitsu, muay thai, boxe, e tem mais uma outra arte marcial agora que eu então lá não é só jiu-jitsu. Lá não é só jiu-jitsu. Mas o cara que tem a intenção de se tornar lutador de MMA, né, que é Mixed Martial Arts, as artes marciais mixtas, ele tem que treinar todos. Ao meu modo de ver, tá? Tem muita gente que vai me jogar pedra aí. Hoje em dia eles estão deixando muito de lado o jiu-jitsu. Hoje em dia o que eles treinam, a parte de jiu-jitsu, o pessoal de MMA, é mais a parte de como sair das posições. Entendeu? Porque para você se tornar um lutador mais completo de jiu-jitsu, cara, é muito tempo. São 10 anos. E você sabe que a título de se profissionalizar, as coisas têm que acontecer muito rápido. Sim. Entendeu? Então os caras muitas vezes não tem tempo e não tem a paciência para se especializar no jiu-jitsu. Mas foi graças ao jiu-jitsu que surgiu o MMA. Tá? Nos anos áureos do jiu-jitsu no Brasil, a família Gracie fazia justamente isso, que era o vale tudo. Eles faziam várias, como é que fala? Challenges.
challenges, faziam vários challenges a outras artes marciais para provarem a eficácia do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, não sei se infelizmente ou felizmente, ao meu modo de ver também, ele teve uma diversificação. É como se fosse uma árvore, ele teve 2 branches, 2 galhos. Hoje em dia existe o jiu-jitsu mais praticado. A gente pratica também e ensinamos também a defesa pessoal, mas existe o jiu-jitsu que é mais para a parte esportiva e existe o jiu-jitsu de defesa pessoal. Você tem que agregar os dois. Você entendeu? Então o cara que pratica o MMA, ele tem que saber muita coisa de jiu-jitsu. Algumas lutas de MMA, assim, eu sempre assisti bastante. Não vou falar pra você que sou fissurado não, mas eu gosto. Quando tá passando assim, as finalizações por jiu-jitsu são as melhores lutas, né? Certo. Já vi luta do cara apanhar, depois no que final for pro do nada chão, ele tira uma submissão ali. o cara, quando ele é bom no jiu-jitsu, ele pode ter tomado muita porrada, mas se for pro chão, pra área dele ali, ele como que fala? Imobiliza. Já era. É bonito, né? Eu já vi lutas assim, do cara apanhar muito no jiu-jitsu salvar ele. Eu posso cometer uma gafe, mas esqueci o nome do cara aqui que narra as lutas no Brasil, brasileiro lá do canal Combate. Ele fala, Deus sempre perdoa, o jiu-jitsu não, cara. Então, a hora que o cara cai no chão, se ele tem uma boa base de jiu-jitsu, ele consegue se defender muito bem. E muitas vezes é isso mesmo. Ele sai, ele tá perdendo a luta lá e do nada ele tira uma submissão ali e consegue... Acaba a luta. E campeonatos, como é que a academia que vocês dão aula lá, elas levam, tem algum campeonato que vocês focam assim para participar durante o ano? Se você se dispor a competir, você pode praticamente hoje mudou bastante do meu tempo. Há 14 anos atrás, quando comecei jiu-jitsu, não tinha tantos campeonatos aqui em volta. Mas hoje, se você quiser competir, você consegue competir todo final de semana. Nós participamos, eventualmente, de campeonatos, tá? O máximo possível. Recentemente nós tivemos um campeonato aqui em Richmond, eu levei os alunos meus ali, todos medalharam, todos ganharam medalhas, acho que foram 5 alunos, todos ganharam medalhas, e faz parte, certo? Agora, mesmo para testar também, né? Para testar. Para testar. Mas não é obrigatório. Não, né? não é obrigatório. Eu costumo incentivar todos os meus alunos, e nós costumamos incentivar, pelo menos um campeonato por faixa. Por quê? É um teste. Porque você está indo contra uma pessoa que você não conhece as técnicas que ele conhece, você não conhece como ele luta, você não o conhece. E, de certa forma, ele vem para arrancar teu braço e teu pescoço. Então você vai ter que saber se defender. Aí você vai ver a eficácia das tuas técnicas, a eficácia do teu treinamento. Você entendeu? Nós participamos. Por exemplo, eu agora estou me preparando. Vamos começar a me preparar melhor agora para um campeonato em março, 26 de março. Vai eu e Flávio aqui em South Carolina, em Charleston, South Carolina. Esse é pela Federação Internacional, a IBJJ, a IBJJF. Nós vamos participar por esse campeonato lá. Entendi. Kimono e sem kimono, que a gente fala as aulas sem kimono também, tá? Que seria shorts e camiseta, né? Não sabia, nunca vi. Não, é um esporte olímpico, o jiu-jitsu? Não. Infelizmente não, porque ele tem uma concorrência muito grande com o judô, né? Foi tentado. Na minha colinha aqui, não tive tempo de ler, cara, mas acho que foi tentado, se eu não me engano, em uma época no Brasil, fizeram uma campanha muito forte para que o jiu-jitsu se tornasse um esporte olímpico. Mas o judô, a Federação de Judô, ela tem uma força muito grande. Não conseguiu permitir. A esperança era que quando foi as Olimpíadas do Brasil? 2016? 2016, né? A esperança era que em 2016 o jiu-jitsu fosse o esporte, porque todo país tem a oportunidade de apresentar um esporte. Que o jiu-jitsu fosse o esporte apresentado, não ocorreu. Mas infelizmente ainda não é esporte olímpico. Pô, que foda, hein? Seria bom que fosse. Cara, bom demais a conta. De qualquer forma, foi muito bom ter te recebido aqui, entendeu? Espero que a galera assista aí e que vocês recebam aí, tipo, sei lá, né, telefonemas aí. Eu tenho certeza que alguns pais vão ligar aí, porque a gente tem esse problema com os meninos, a gente não sabe muito o que fazer. E o jiu-jitsu também, não só o jiu-jitsu, né? Esses tipos de esporte, eles são muito bons para disciplina, né? Com certeza. A gente nem falou aqui, acho que disciplina deve ser, sei lá, a primeira coisa deve ser primordial lá, né? No jiu-jitsu. Vocês devem ter muito problema também com relação aos pais que vão e os meninos estão lá, porque vocês têm que
Você tem que puxar o tapetinho de vez em quando do moleque, né? Cara, é tudo questão de estilo. Eu tenho meu... Cada pessoa tem um estilo de dar aula. Eu já sou meio militarista, tá? O moleque falar comigo assim, yes sir, no sir, você entendeu? O Flávio já é mais tranquilão. Mas às vezes os pais olham meio de lado. Teve um caso no UFC Gym que eu dava aula para as mulheres, só para mulheres, mais a parte de defesa pessoal. E tinha 2 meninas, filha das mulheres que treinavam lá também, que eram minhas alunas na aula de criança, que queriam fazer parte da aula. Aí, nesse determinado momento lá, uma das aulas, as meninas conversando, batendo muito papo entre elas, conversando, nada a ver com jiu-jitsu. Eu parei, olhei para as meninas e falei, é o seguinte, isso aqui é aula de adulto. Vocês não são adultas. Se vocês querem participar na hora de adulto, vocês têm que se comportar como adultos. Então, por favor, parou. Vamos voltar para a aula aqui. Cara, eu recebi um olhar de metralhadora de uma das mães da menina, cara. Que se ela tivesse uma metralhadora ali, ela tinha descarregado em mim. Imagina. Mas a disciplina ajuda bastante, tá? E de novo, eu falo que o jiu-jitsu é um estilo de vida, né? Vai ajudar em vários aspectos. Vai ajudar na autoconfiança da criança. Vai ajudar na percepção. Vai ajudar na memorização, porque muita coisa você tem que memorizar. Vai ajudar nos estudos. Vai ajudar na concentração. Você entendeu? E, de novo, em primeiro lugar, a disciplina. Agora, os pais têm que entender que eles estão numa classe. Você não vai na sala de aula, quando os teus alunos estão na escola, e ficar contradizendo o que os professores estão ensinando para os teus filhos. Então, a gente espera que na sala de aula de jiu-jitsu também os pais tenham esse entendimento, né? O certo é nem ficar lá, né? O certo é ficar separado, né? Caso alguém vá para acompanhar o filho. A gente tem espaço lá para os pais ficarem sentados, mas já tivemos casos de... Eu já tive caso, não aqui, de novo, no UFC Gym, que eu tô dando aula, mostrando a técnica para a criança, e o pai tá falando lá, eu falei, senhor me desculpa. O que o senhor faz da vida? Aí ele falou a profissão dele, ele falou, é o seguinte, na sua profissão o senhor entende e manja pra caramba, parabéns, mas aqui é a minha profissão. Deixa eu conduzir a minha classe, eu pode deixar, fique tranquilo, eu entendo a sua posição, né? Mas, cara, é compreensível, né? Entendi. Mas os pais têm que entender que a gente está ali para ajudar. É totalmente separado a aula de adulto e criança? Não tem a Exato. possibilidade do pai, por exemplo, fazer com o filho? Não existe essa possibilidade? Não. A aula de criança são às 5h30, aí depois às 6h30, eu acho que é uma hora de aula, 6h30 é aula de adulto. A gente separa a aula de criança com adulto. Para fazer parte de aula dos adultos tem que ter no mínimo 14 a 16 anos, se não me falha a memória. Tá, por questão de segurança mesmo, porque o pai fazer aula com uma criança de 6, 7 anos, pode ocorrer algum acidente, né? Entendi. Cara, obrigado por você ter vindo. Cara, eu Foi que uma agradeço. honra ter eu que recebido agradeço. você aqui, você ter falado pra gente um pouco. Eu não entendo nada de luta, eu sou Aparece lá, pouco meio aparece nerd, lá, vamos lá né? fazer umas aulinhas E eu lá. sou um pouco, também confesso, mas que eu sou um pouco meio cagão pra esse negócio, entendeu? Não. Eu tenho medo de tomar uma como é que fala? Um couro, né? Tomar um couro. Não, couro... Não, tô brincando. Couro vai tomar bastante. Tomar uma sova, né? Eu tenho medo de tomar uma Sova sova. vai tomar bastante, mas isso aí a gente aprende. A gente deixa o ego do lado de fora. Aparece lá uma hora, faz uma aula experimental, cara. Sim. Vocês vão gostar. A gente vai fazer uma visita lá, assim. Antes da gente terminar aqui o nosso episódio, eu tô fazendo aqui uma pesquisa com todos os meus convidados, né? Então, tipo, você sabe que esse ano lá no Brasil vai ser ano de política. Certo, sei. Então, tipo assim, eu tô desenhando para os meus convidados os possíveis cenários que pode acontecer. Entendi. Daí eu tô perguntando a opinião deles a respeito. Então, assim, é tipo uma pesquisa de campo, né? Pra gente poder ter mais ou menos a ideia do que vai acontecer. Então, a pergunta é o seguinte. O negócio aqui é para presidenciáveis, ok? Uhum. Então, no cenário Bolsonaro e Lula, de quem você votaria? E se você não votaria, quem você acha que levaria aí as eleições? Cara, Bolsonaro e Lula. por incrível que pareça, 22 anos, nunca votei aqui nos Estados Unidos. Nunca votei pro presidente. E deveria. Então vou pagar a multa, vou fazer meu título e vou votar no Bolsonaro. Bolsonaro? Bolsonaro. Então, Bolsonaro e Lula. Bolsonaro.
Quer falar o porquê ou só deixa o seu voto? Eu acho que a mídia, não a mídia, como é que fala as palavras agora aqui, cara? Tudo que foi apresentado em relação ao Lula já se fala por si mesmo. Entendi. Nós, seres humanos, e infelizmente nós brasileiros, de certa forma, temos uma memória muito curta. Tudo que foi apresentado perante a lei em relação ao Lula e o cara chegou a ser condenado Uma, duas, três. uma, duas, três, quatro, 5 vezes, cara, não tem como, 3 né? vezes. Não tem como. Beleza, tranquilo. Agora, outro cenário aqui. Lula e Moro. Imagine que segundo turno, Lula e Moro agora vai disputar a presidência. Quem ganhar agora é presidente do Brasil. De quem você votaria ou quem você acha que levaria? Se o meu voto fosse o voto Minerva, o Moro já seria presidente do Brasil de cara, brother. É Moro, não tem. Beleza, agora o terceiro cenário aqui, Bolsonaro e Moro. Aí a briga é boa, né? Yeah. Porque aí a briga é pessoal. Aí eu tenho que esperar começar a campanha política. Eu tenho que me inteirar mais ainda em relação... Porque, de certa forma, eu estou um pouquinho desinteirado da questão política no Brasil. Teria que me inteirar melhor ainda. Tenho assistido muito pouco jornal no Brasil, tenho assistido muito pouco a mídia jornalística no Brasil, mas teria que me inteirar um pouquinho mais. Daria uma briga boa. Eu ficaria meio imparcial nessa situação aí, cara, entre o Bolsonaro e o Moro. São duas linhas de pensamento totalmente diferentes. O Moro é um cara jovem, o Bolsonaro já é um pouquinho mais antigo, tem aquela linha de pensamento militarista, meio militarista dele, mas não no sentido de militarismo, de ditadura. A briga seria boa ali. Para pensar, eu daria continuidade no Bolsonaro. Acho que daria o segundo mandato para ele, porque 4 anos não é o suficiente, principalmente para um país como o nosso. 4 anos não seria o suficiente. Beleza, então é isso aí. Eu quero ver aí com os meus convidados que quando chegar ali mais ou menos ali para outubro, dá para fazer uma base e falar assim, será que... Porque as pesquisas vão mostrando, né? Pesquisa X mostra fulano de tal na frente, pesquisa Y já mostra trem totalmente diferente. Então eu quero ouvir as pessoas mesmo, as pessoas que vão votar, entendeu? Eu quero ouvir a opinião delas e ver aonde é que esse negócio vai dar. Mas assim, obrigado por você ter vindo, ter gastado seu tempo aqui com a gente aqui, ter nos dado esse privilégio aqui de estar falando um pouco aí do seu trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui todos os contatos, os endereços lá, redes sociais e tal, telefone. Maravilha. Pra galera poder acessar. Beleza? E, cara, volte quando você quiser. Beleza? Obrigado, é só convidar-nos. E queria deixar um recado para você que tá assistindo o podcast aí, não deixe de dar o seu like lá, comentar com seus amigos, deixa os comentários, deixa as perguntas, porque os caras vivem disso aqui, galera. Então a gente precisa da ajuda de vocês aí. Valeu, é isso aí, pode crer. Então é isso aí, Anônimos, like, se inscreva, muito obrigado pelo seu tempo, até o próximo episódio, não é isso aí, Fabão? Até mais, valeu, um abraço.